Oi Book Crushers, aqui é o Henri Beneto, nós estamos em mais um vídeo pro blog na Estante. E sim, estou em pleno carnaval, trazendo vídeo novo para vocês com todas as minhas leituras do mês de janeiro. I'm quietly judging you. O mês passado, graças a Deus, foi tão produtivo e tão recheado quanto o mês de dezembro. O que significa que esse vídeo pode ou não ficar muito grande, depende de quanto eu vou falar dos livros. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Lógico, com o que já teve opinião aqui no canal. No vídeo passado eu falei pra vocês sobre as minhas leituras do Desafio Bienal. Para esse projeto eu li A Verdade Sobre Nós, da Amanda Grace, e O Amor Está No Ar, da Jennifer Eccles. Os dois livros eles são jovens adultos, sendo que A Verdade Sobre Nós é um contemporâneo e O Amor Está No Ar é um mature young adult. Eu dei 3 estrelas para ambos os livros, eu gostei muito das protagonistas dos livros, mas eu me decepcionei um pouco com a condução da história de A Verdade Sobre Nós, sobre o tema polêmico que ele aborda, e me decepcionei bastante com o cenário, a ambientação e os personagens que rodeiam a protagonista de Amor Está No Ar. Enfim, para quem quiser saber mais sobre esses dois livros, eu vou deixar o link aqui em cima para assistir ao primeiro vídeo do Desafio Bienal. Começando agora a falar sobre os livros físicos que eu li em janeiro, um dos primeiros livros que eu li foi Saracusa.com, da Eliane Narducci, um dos livros da coleção Elas São de Mortes, publicado pela editora Rocco, onde reúnem mulheres para escrever livros policiais. Mesmo estando bastante empolgado, mesmo estando com expectativas altíssimas com relação a Saracusa.com, a minha primeira leitura da coleção Elas São de Mortes não foi tão incrível assim, infelizmente. Nesse livro da Eliane Narducci nós acompanhamos 2 histórias paralelas que elas meio que vão se encontrar numa terceira trama. Uma delas nós acompanhamos o delegado Siqueira e ele está investigando a morte em série de pessoas, de figurões daqui do Rio de Janeiro, onde esses homens eles são encontrados em seus apartamentos completamente nus, violentados e mortos. Já no outro lado da cidade nós temos uma dançarina exótica / prostituta, que é a Solange, que ela acaba meio que pegando um caderno muito importante para uma facção do tráfico de drogas. Esse caderno contém nomes poderosos de uma organização de pedofilia internacional. Que sim, aqueles figurões que estão sendo mortos pelo serial killer são clientes dessa organização de pedofilia internacional. Então nós temos essas 3 tramas acontecendo em paralelos, nós temos basicamente esses 2 núcleos principais, mas nós conhecemos muitos personagens, nós temos muitos pontos de vista no decorrer das 150 páginas da história, e foram 150 páginas de muitos altos e baixos. Para começar, deixa eu falar sobre o que eu gostei do livro. Eu gostei muito da narrativa da Eliane Narducci, eu gostei muito do jeito canastrão que as cenas têm, é bem Rio de Janeiro mesmo, é bem clichê, mas é bem Rio de Janeiro mesmo, e serviu muito para a ambientação da história do Saracusa.com. Os capítulos eles são bem curtos, eles são bem ágeis, e isso foi legal na história. Mas eu tive muitos problemas com Saracusa.com. O primeiro deles foi justamente esse excesso de personagens. Nós conhecemos muitos núcleos investigando e não há um aprofundamento de nenhum núcleo. Nós conhecemos vários personagens e todos eles parecem muito rasos. A forma como os casos foram conduzidos também foi broxante, porque se a autora tivesse desenvolvido os casos e não desenvolvido os personagens, eu teria entendido o ponto, mas ela não desenvolveu nem os personagens e muito menos os casos. As pistas elas são dadas de bandeja para o leitor, é tudo meio que assim, fulano encontrou isso, aconteceu isso. É como se nós estivéssemos lendo um boletim de ocorrência, sabe? Sem nenhum tipo de empolgação, sem nenhum tipo de emoção. Enfim, dei 2,5 estrelas para Saracusa.com. Como eu disse, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu esperava bastante coisa desse livro, mas eu quero muito continuar lendo a coleção Elas São de Morte, porque vão ser outras autoras, então eu vou ter outros pontos de vista. Em seguida, eu li outro livro nacional, que foi o romance sobrenatural novo adulto, Amor Imortal, da Ana Carolina Cajota, lançado por aqui pela editora Novas Páginas em outubro do ano passado. Quando eu solicitei esse livro para Novo Conceito, eu já sabia onde eu estava me metendo. A sinopse me remetia bastante a uma ideia de Hush Hush misturada com a série Fallen, porque aqui em Amor Imortal nós conhecemos a Anna Bonnier, que ela está nos Alpes suíços, junto com a melhor amiga dela para tentar
clarear as ideias depois da morte do pai dela. Na estação de esqui, a Anna ela acaba conhecendo o Raziel, que é um cara super misterioso, que acontecem coisas muito estranhas quando ele está por perto, e acaba que a Anna descobre que ele é um Nephilim, e não só um Nephilim, ela meio que em vidas passadas foi a esposa do Raziel. Sim, se você nessa história de vidas passadas lembrou de Fallen, pode ficar tranquilo que eu também só me veio Fallen na cabeça. Para completar essas outras semelhanças, dessa vez com a série Hush Hush, nós temos as descrições dos protagonistas. A Anna e o Raziel, eles são basicamente as versões adultas da Nora e do Patch. Cara moreno, menina ruiva. Sem falar que a mitologia que a Ana Carolina KJ usa no Amor Imortal é muito semelhante a de Rush Rush. A questão do Shezvan, os anjos caídos possuindo os Nephilims. Sério, até o prólogo do livro acontece na mesma cidade da França que acontece o prólogo de Rush Rush. Isso me decepcionou bastante porque tirou completamente a identidade que o livro poderia ter e parecia que eu estava lendo uma fanfic publicada de Hush Hush. A situação ela só vai mudar lá depois da página 150, página 180, quando o livro vai ganhando uma identidade maior na sua própria mitologia. Mas durante 2/3 do livro eu tive essa sensação e isso foi muito frustrante, porque eu lia o livro com uma visão crítica e não me divertindo de verdade como eu esperava. Para completar, a Anna e o Raziel estão com problemas muito assim, fortes de quererem ir para a cama nos piores momentos possíveis. Sabe, eles estão saindo de uma perseguição, eles têm gente atrás deles e eles encontram um quarto e falam, peraí, a gente precisa transar. Se houvesse, sei lá, um desenvolvimento da própria autora, sabe, criando um clima ali, eu até poderia aceitar eles encontrando um momentinho ali só pra eles, mas é meio que no automático, não tem nada, nenhum clima na cena que você pense que eles precisam transar naquela hora. Sim, o final ele dá uma nova perspectiva sobre essa mitologia, ele amplia mais o seu universo e dá uma possibilidade para continuações, mas assim, foi 3 estrelas. 3 estrelas para Amor Imortal. Assim. 3 estrelas pelo final. It feels reductive. E o último livro físico a aparecer por aqui também foi minha última leitura do mês. E foi uma leitura totalmente inesperada, porque eu ganhei esse livro, que foi, de repente, o primeiro volume da série Royal, da Nicole Chase, lançado por aqui pela editora Pandora. Esse livro é um novo adulto contemporâneo e conta a história da Samantha, que é uma estudante de pós-graduação em biologia. Ela vive no Minnesota. Um dia, ela acaba sendo convidada para um jantar. E quando ela chega no jantar, ela descobre que os anfitriões desse jantar é a duquesa e o príncipe do país de Lilária. Ela não entende muito bem o que a família real de Lilária quer com ela. Ela acredita que é uma doação que eles vão fazer para uma instituição onde ela trabalha. Só que essa duquesa acaba falando para Samantha que a rainha, ela durante muito tempo, ela vem pesquisando famílias que fazem parte da realeza e que fugiram durante um determinado momento histórico do país de Lilária. A Samantha é a última remanescente de uma dessas famílias que fugiram durante esse período histórico. E agora a rainha ela quer restituir a Samantha do seu título e das suas terras em Lilária. Obviamente, Samantha entra em parafuso porque, ela é uma estudante normal de pós-graduação e de repente acaba descobrindo que é família real de um país da Europa. Ela meio que entra em choque de conflitos, porque ela tem uma vida muito certa em Minnesota. Só que a duquesa acaba meio que fazendo uma pressão, pois o pai da Samantha está com câncer na próstata e a Lilária é conhecida pelo ótimo tratamento em câncer. E para completar, ali no jantar, a Samantha e o príncipe de Lilária, o Alex, eles, tem aquela coisa de troca de olhares e ele se interessa nela e ela se interessa nele. Enfim, basicamente essa é uma sinopse bem resumida de repente. É lógico que o livro vai contar todos os conflitos da Samantha se integrando à realeza de um país que ela conhece pouquíssimo, o desenvolvimento dela da relação com o príncipe Alex e, óbvio, a situação do pai dela que está com câncer. Eu realmente não esperava nada desse livro. Quando ele chegou, me surpreendi bastante, porque é um livro de mais de 400 páginas. Eu pensei, caraca, eu vou demorar pra caramba pra ler esse livro. Eu tava planejando ler ele no carnaval, só que aí eu fui dar uma olhada assim no primeiro capítulo pra ver mais ou menos como é que era o clima dele. E quando eu vi, eu já tava na metade do livro. Eu simplesmente devorei de repente. Eu não larguei esse livro enquanto eu não passei por todas as 400 páginas. É extremamente divertido, é extremamente fofo. Isso que eu posso definir esse livro. É um livro fofo, é um livro adorável. That is so fetch.
A Samantha é uma ótima protagonista, ela tem um senso de humor muito bom. Ela tem os pés bastante no chão, com toda a questão dela estar se transformando em uma duquesa. E o livro fala bastante sobre comodismo. A Samantha era bastante acomodada com a vida dela em Minnesota e ela acaba se vendo em uma outra situação. E é muito bom ver esse ponto de vista sobre comodismo. É engraçado, é divertido. O final, ele é muito emocionante. Realmente arrancaram, sabe, algumas lágrimas de mim no final do livro. Eu estou muito empolgado para ler os 2 próximos volumes da trilogia. Se eu não me engano, o 2º volume já foi lançado aqui no Brasil e é com a irmã do Alex. E enfim, eu quero muito completar essa coleção e, sério, foi uma surpresa e, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi a minha melhor leitura do mês de janeiro. Eu dei 4,5 estrelas para De Repente, da Nicole Chase. Entrando agora na seção de livros digitais do nosso diário de leitura, o primeiro livro que eu li no Kindle nesse ano de 2016 já também inaugurou a seção livro com capa vergonha alheia que eu só leio no Kindle. Eu tô falando de Prick, da Sabrina Page, um novo adulto que eu fui conhecer através da Alice Cunha, minha amiga Alice. Um beijo. E apesar da capa muito vergonha alheia, eu fiquei bastante interessado na sinopse dele. Prick conta a história de um casal, uma garota e um rapaz que estudavam em uma escola particular nos Estados Unidos. Ela, filha de senador, sempre foi bastante regrada, bastante certinha. E ele, filho de uma estrela de Hollywood, tem aquela vida totalmente desregrada, pega geral, ou seja, dois mundos opostos. Mas aí, na semana da formatura, ela resolve fazer uma loucura, que é perder a virgindade. E como ela sabe que ele topa tudo, ela liga pra ele, chama ele pra perder a virgindade com ele. Ele vai, só que, né, as coisas meio que acontece uma química ali, ela percebe isso, ele também, só que ela acaba fingindo e ele fica martelando aquela noite de amor dos dois. Só que aí as férias chegam, as aulas acabam, a formatura passa, e o que acontece? A menina acaba descobrindo que o pai dela vai se casar com a mãe do cara. Eles vão se tornar meio que irmãos, e o pai dela tá entrando na corrida pro Senado mais uma vez, e eles precisam fazer a família feliz diante de todos. Só que, né, ela acabou de perder a virgindade com um cara que vai ser o meio-irmão dela. E eles definitivamente não se veem como irmãos. Basicamente essa é a sinopse de Prick, que é o primeiro volume dessa série. Eu não esperava muita coisa, mas foi um livro muito divertido de se ler. Principalmente porque ela não abaixa a cabeça pro cara em nenhum momento. Eles têm uma relação totalmente cão e gato. Eles se tratam mal mesmo. Só que mesmo que alguma coisa que ele fale vá machucar ela, ela não deixa transparecer isso em nenhum momento. Eu gostei muito disso. Ela é muito dona de si mesma. A relação dos dois é muito legal, eles têm uma química muito boa. E é um livro muito engraçado de se ler, que eu li super rápido. O grande problema de Prick foi: a autora nos leva de uma forma maravilhosa no decorrer do livro inteiro, chega no clímax, ela desenvolve um clímax super legal que daria muita coisa, só que aí vira o capítulo e ela termina a história. Ela dá o final de bandeja pro leitor. Depois da Montanha-Russa, que foi todo o livro, é meio que assim, um passeio no carrossel. E foi muito sem graça esse final, porque Sabrina Page, o que você fez com o livro? Porque parecia que estava com preguiça de desenvolver o final da história. Enfim, porque ele tinha 5 estrelas certeiras e caiu para 3, com os 4 últimos capítulos dele. Sim, doeu perceber isso. Doeu muito, doeu no meu coração. E o segundo livro digital que eu li no mês de janeiro foi O Casamento de Jessica e Lucius, uma novela 1.5 da série Como se livrar de vampiro apaixonado da Beth Fantasy, que é lançada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Eu já li os 2 livros da série, eu deveria ter lido esse conto antes de ler Como Salvar um Vampiro Apaixonado, há 2 anos atrás. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas eu tava lá sentado em uma noite, passando o que eu tinha no meu Kindle, e eu acabei contando um conto. Falei, por que não ler? Como o título diz, ele conta a história do casamento da Jessica e do Lucius. Como é que tá a vida deles lá nos Cárpatos, depois de tudo que acontece em Como se livrar de um vampiro apaixonado. Essa é uma história muito bonitinha, muito fofinha. Foi muito legal reencontrar os personagens do primeiro volume. Ver algumas brechas que a autora já tinha dado pro segundo volume da série. E assim, principalmente a despedida que a Jessica tem com os pais dela, os pais humanos que criaram ela, é
muito emocionante, me tocou de verdade esses últimos momentos da família reunida. Enfim, é uma história para quem adorou ler Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado, para quem quer ler Como Salvar um Vampiro Apaixonado, e foi muito bom reencontrar o universo dessa série e encontrar essa cena que só é citada no segundo volume e ver como é que realmente aconteceu. Eu dei 4 estrelas para a novela e estou pensando em ler outras coisas da autora em inglês. E o último livro digital do mês de janeiro foi meio que uma trapaça, e eu estou falando de Felizes para Sempre, da Kiera Cass, a antologia de contos da série A Seleção e também a minha despedida da série A Seleção. Sim, uma das minhas resoluções desse ano de 2016 é que eu não vou ler a continuação de A Herdeira, então o Felizes para Sempre foi o encerramento do ciclo da série A Seleção que eu tive. E por que foi uma trapaça? Bom, basicamente eu já tinha lido 3 contos da antologia, então 1/3 do livro eu já tinha lido. Eu realmente só não li as histórias que eu não tinha lido. Então eu pulei o conto da rainha, o conto do príncipe e o conto do guarda. Mas eu li o A Favorita, que é o conto da Marli. Eu li o conto da Lucy, que é a camareira da América. Os capítulos da Celeste. O epílogo extra de A Escolha. É engraçado que eu tinha decidido me despedir da série com Felizes para Sempre, e a sensação que você sente ao ler essa antologia é justamente de despedida, essa sensação de você estar reencontrando os personagens pela última vez. Gostei muito do conto da Marli. Eu adorei reencontrar a Celeste, bateu uma bad quando eu li os capítulos da Celeste. Quem já leu o último volume sabe por que eu tô falando isso. E querendo ou não, a narrativa da Kiera Cass é muito gostosa, é muito fluida. E o melhor, eu não precisei reencontrar a Adeline. Eu fingi que a Adeline não existe. Na verdade, eu fingi que a Adeline era uma filha melhor. Enfim, é realmente uma antologia para quem é fã de verdade. Eu dei 3,5 estrelas para Felizes para Sempre. Eu quero muito ter esse livro físico, porque ele tem ilustrações lindíssimas, ele é um livro recheado de ilustrações. E eu queria, sabe, ter as ilustrações nas mãos, então vai ficar pro próximo mês, porque eu ainda não tenho livro. Mas enfim, se você é fã de A Seleção, eu super recomendo Felizes para Sempre, da Kiera Cass. Bom, pessoal, foi isso tudo que apareceu no nosso diário de leitura do mês de janeiro. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo, se torne Book Crush e se inscreva no botão aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novos por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu geralmente posto todas as novidades do canal. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. E aí, vocês leram alguns desses livros que eu falei no nosso diário de leitura de hoje? Quais foram os livros que vocês leram em janeiro? Deixa aqui embaixo nos comentários, que você sabe que essa é a parte mais importante do vídeo pra mim. Enfim, espero de verdade que tenham gostado do nosso wrap-up, porque aqui foi o Ribe Neto para mais um diário de leituras do blog Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.